Caros amigos e amigas da Associação Regina Fidei, meu nome é Odair Gutierrez e nós estamos aproveitando esse espaço da tarde para fazer alguns comentários de assuntos que não têm nada a ver com o Padre Pio diretamente falando, evidentemente, porque tudo que tinha a ver com a igreja tinha a ver com o Padre Pio. Mas tem coisa que nós precisamos colocar em dia. Essa semana eu falei muitas vezes sobre a perseguição religiosa. Ontem nós falamos sobre a perseguição religiosa na China, que é brutal, né? E hoje de manhã eu gravei um programa maravilhoso sobre graças e mais graças que o Padre Pio está conseguindo no mundo inteiro, por assim dizer, né? Mas chegou a hora da gente tratar de coisas menos agradáveis de se ouvir. E hoje eu vou tratar de um assunto que fala também de perseguição religiosa, mas a perseguição religiosa não se dá só no momento em que um católico é perseguido, assassinado, martirizado. A perseguição religiosa se dá também quando uma blasfêmia é cometida, mas a perseguição religiosa também se dá quando um católico é ensinado de forma errada pela doutrina da igreja. Ele é agredido com um erro colossal, principalmente quando esse erro vem da parte de um arcebispo, e não um arcebispo qualquer, o arcebispo de Lima, no Peru. É sobre isso que nós vamos falar. O arcebispo de Lima, no Peru, ele afirmou: a imagem de soldados de Cristo está obsoleta. Ele estava se referindo a quê? Ele estava se referindo ao crisma católico. Eu vou desligar aqui o meu celular para não dar nenhum problema. Eu sempre esqueço, né, pessoal? É tremendo. É muita coisa. Então a gente acaba esquecendo certas coisas. Pronto, já coloquei no modo avião, ninguém consegue falar comigo mais. Bem, então, veja bem o que ensina a doutrina católica daqui, ó, no Catecismo de São Pio X, sobre o crisma, e o que ensina o arcebispo de Lima, que já está mais atualizado, né? A doutrina católica evoluiu para ele, né? São Pio X não significa nada para ele, o catecismo também não significa nada para ele. Então vem aqui, capítulo 3, da confirmação ou crisma, que é o sacramento da confirmação. A confirmação ou crisma é um sacramento que nos dá o Espírito Santo, imprime na nossa alma o caráter de soldados de Cristo e nos faz perfeitos cristãos. De que maneira o sacramento da confirmação nos faz perfeitos cristãos? A confirmação faz-nos perfeitos cristãos, confirmando-nos na fé e aperfeiçoando em nós as outras virtudes, os dons recebidos do santo batismo, e é por isso que se chama confirmação. Bom, isso é o que diz o catecismo perene, da doutrina perene da Santa Igreja Católica, né? Catecismo de São Pio X, uma coisa fantástica. Agora vamos ver o que é que diz o bispo de Cuba, eu ia dizer, porque perseguição, isso é perseguição religiosa, né? O bispo de Lima. Essa aqui é uma notícia que foi saiu no dia 9 de janeiro no site Infovaticana. Aspas. Eu vou traduzir do espanhol para o português, então pode dar algum probleminha. Aspas. Essa maneira de entender a igreja como uma cruzada se traduz nessa imagem que, por favor, para a confirmação, ela está obsoleta. Soldados de Cristo. Ele fala meio zombando, né? Meio zombando. Quer dizer, que, por favor, né? Que essa é uma maneira de entender a igreja uma cruzada. Será que a igreja não precisaria de uma cruzada hoje, não? Será que não estamos precisando de um Urbano II para convocar uma cruzada e não para convocar a gente para falar menos no celular e conversar mais entre si? Enquanto os cristãos estão sendo mortos pelos muçulmanos, que outrora eram rechaçados em todas as guerras pelos cruzados, né? Um não fala nada, outro não diz nada, outro vira do lado e dorme, a maior parte da mídia não se interessa, as autoridades eclesiásticas não falam nada, e quando falam diz, essa maneira de entender a igreja como uma cruzada se traduz nessa imagem que, por favor,
para a confirmação já é obsoleta, soldados de Cristo. Quer dizer, vamos parar de chamar a crisma, não, o sacramento da crisma, de soldados de Cristo. O contrário de São Pio X, santo, Papa Santo. Continua a notícia, isso aí é só a chamada notícia. O arcebispo primado do Peru, Monsenhor Carlos Castillo Matasolio, afirmou que ser soldado de Cristo é uma imagem obsoleta para a confirmação, para o crisma. Aspas, essa maneira de entender a igreja como uma cruzada se traduz nessa imagem que, por favor, para a confirmação já está obsoleta, soldados de Cristo, disse o arcebispo em sua predicação durante o segundo dia da Assembleia Sinodal Arquidiocesana de Lima, que se realiza no Colégio Santo Agostinho e que se conclui nesta quarta-feira, portanto, quarta-feira passada. Vamos ver se alguém levantou lá, né, se é um congresso sinodal, devia ter outros bispos, e disse, não, isso está errado, isso não é doutrina católica, que história é essa, onde já se viu? Será que alguém levantou? Será que alguém contestou isso? Disse alguma palavra nesse sentido? O que você acha? Dá quase vontade de fazer uma pesquisazinha aqui, né? Mas eu acho que quase todo mundo acertaria. O bispo disse, além do mais, que todos estamos chamados a acolher esse cristianismo sentinela, como o sentinela da aurora. Quer dizer, ele fez uma jogada de palavras aqui, que sentinela da ideia de soldado, mas no fundo ele está querendo dizer que é um sentinela que fica olhando a aurora. Ele não está ali para defender ou para lutar, ou para uma contraofensiva, né? No sentido que é o soldado de Cristo, né? Não, ele diz, um cristianismo, não, ele diz assim, são chamados a acolher esse cristianismo sentinela como o sentinela da aurora, não o cristianismo, por favor, de soldados de Cristo. Olha como ele repete isso de uma forma assim, que mostra o ódio dele pela doutrina católica. É uma coisa impressionante, esse homem é arcebispo primaz do Peru. Aqui, pertinho de nós, aqui, pertinho de nós. Monsenhor Castillo recitou, cantou também, ou recitou a letra de um canto que lhe marcou muito quando era criança, e que diz, eu me recordo como estou em meu colégio, aqui cantávamos, como quando éramos criancinhas, eu era um cruzado eucarístico missional. Ele odeia isso tudo, né? Mas está dizendo, antigamente era. Então a música era, somos de Cristo fiéis cruzados, a Cristo Rei havemos de servir, ante a hóstia todos prostrados, lutar juramos até morrer. Eu no tempo da cruzada infantil, eu me lembro dessa música, eu não me lembro dela em português agora. Bendizei a teus cruzados. Olha, o hino era totalmente na linha de soldado de Cristo, né? Jesus Rei Celestial, guerra a Satanás, ódio ao pecado, viva Jesus, nosso general. Ele diz, eu ainda me lembro dessa música. Falou zombando, né? Uma barbaridade. É claro que a luta em defesa da doutrina católica hoje em dia não comporta violência no sentido do ataque, da agressão. Tudo aquilo que nós falamos da China, da Nigéria, de outros países asiáticos, etc., perseguição, não significa que nós devemos formar um exército e ir lá e começar a matar todo mundo. Não é isso, né? Mas, nos dias de hoje, significa lutar pela boa doutrina, ensinar a boa doutrina, ensinar as pessoas, formar as pessoas para que elas entendam o significado de cada sacramento, inclusive o do crisma, que vai lhe transformar em soldado de Cristo. Você vai passar a ser da igreja militante. Não é à toa que é chamada de igreja militante. Então ele fez essa zombariazinha aí e continuou. O arcebispo de Lima disse que, em todo caso, se poderia aceitar a imagem de soldados de Cristo, olha a barbaridade, né?
Se soldado significa uma soldadura, ele transformou o soldado de Cristo num aparelho de solda, lá, um maçarico. Maçarico para soldar. Então, uma soldadura, porque estamos soldados na soldadura com Jesus. Somos um só. Ele não é um só com Jesus, não. Me desculpe muito, senhor arcebispo. Com todo o respeito, o senhor não é um só com Jesus Cristo. Quem era um só com Jesus Cristo está aqui, ó. Que ensinou a verdadeira doutrina. Né? E isto aqui é uma profanação do ponto de vista da doutrina. Falar, eu entendo soldados de Cristo como se fosse uma soldadura, quer dizer, pega solda, maçarico, solda lá. Né? Depois ele continua, nós somos um só com Jesus, mas soldados para ir a meter a lança em todos esses muçulmanos que estão querendo fazer guerra mundial, muito cuidado. É uma barbaridade isso aí, é uma barbaridade, porque ninguém fala nisso, né? Ninguém fala nisso, não se sabe nenhuma notícia de algum país que esteja organizando uma cruzada. Pelo contrário, o pessoal está numa total indiferença em defesa dos nossos irmãos perseguidos, né? Ah, mas ele faz um alerta. Esse alerta para que é? Para que as pessoas continuem dormindo, para que as pessoas continuem virando do outro lado e dormindo em relação às perseguições dos católicos. Esse alerta é para adormecer, é para anestesiar, esse alerta é para desviar, para desensinar, né, por assim dizer, a verdadeira doutrina católica e substituir o ensino católico por um erro de proporções incríveis. Continua ele, e termina aqui, graças a Deus. O mundo não está para ser enfrentado com armas, nem com ódios, nem com pedras. Por que ele não vai falar isso para os muçulmanos, hein? Que apedrejam mulheres, apedrejam católicos, hein? Usam faca, cortam o pescoço, jogam as cabeças ali do lado do corpo. Por que ele não vai falar isso? Hã? Não. O mundo não está para ser enfrentado com armas, nem com ódios, nem com peleias. Ah, ele não falou pedras, desculpa. Nem com brigas, lutas, né? Senão para dialogar e escolher o melhor que existe no mundo, que no mundo não nos custe a vida. Como é que é escolher lo mejor que hay en el mundo, así nos cueste la vida. Quer dizer, então é para dialogar com os muçulmanos, é para dialogar com qualquer outra seita, é para, enfim, e a gente escolheu o que existe de melhor para a nossa vida, né? A gente vai lá ver o muçulmano e fala, muçulmano, você mata cristãos, você corta a cabeça de cristãos, eles são obrigados a se refugiar nas igrejas, mas eu sei que existem coisas boas de vocês. Lá no Alcorão tem lá umas poesias, umas invencionistas lá. Isso pode ser muito bom, pode ser incorporado à nossa doutrina. Eu sei também que vocês têm uma dieta maravilhosa, etc. O importante é pegar a coisa boa de cada um e criar um mundo ideal, gostosinho de viver, onde não haja perigo. É exatamente isso que eles querem. Que pessoas assim, como esse arcebispo primaz, preguem coisas dessa natureza. Acho que essa semana eu dei um belo apanhado do que acontece amanhã. Amanhã não, amanhã é sábado, segunda-feira à tarde, ou terça à tarde, porque na segunda nós temos a homilia do Padre Renato, eu vou dar, para compensar, vou dar duas notícias boas a respeito de reação de católicos, de países, contra essa barbaridade toda de blasfêmias, etc., a irreligiosidade que se prega a partir de autoridades como essas, né? E acho que com isso a gente vai aliviar um pouco o tema. Vamos ver se não aparecer nenhuma outra barbaridade. Pessoal, está aí a minha falazinha da tarde, mas não é assunto agradável, mas é assunto indispensável. Se nós não soubermos isso, não estarmos prevenidos contra ensinamentos errados, contra a doutrina católica, entendeu? Nós vamos, um dia a gente ouve uma história dessa e embarca nisso, né?
e descobre que a crisma não é mais soldado de Cristo, mas é o maçarico de Cristo, que vai soldar você a Cristo. É simplesmente ridículo. Fiquemos agora com a Ave Maria do Santo Padre Pio, que ele limpe essas almas que estão destruindo a Santa Igreja, que ele as converta, que ele coloque a doutrina católica no seu verdadeiro lugar. E isso sim é fazer também um trabalho de defesa da perseguição religiosa. Eu enquadro isso aqui dentro da perseguição religiosa, feita pelos próprios religiosos. Isso é uma barbaridade. Que o Padre Pio nos abençoe também e até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.